Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 24 de abril. A Anvisa publicou a resolução que proíbe desde a fabricação até o transporte dos cigarros eletrônicos. O texto inclui ainda a propaganda de cigarros eletrônicos. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o não cumprimento desta resolução constitui infração sanitária. A nova norma substitui a resolução de 2009 e proíbe também a produção, distribuição, armazenamento e transporte dos dispositivos eletrônicos para fumar em território nacional. O texto ainda define os dispositivos eletrônicos como produto cuja geração de emissões é feita com auxílio de um sistema alimentado por eletricidade ou bateria que mimetiza o ato de fumar. Além disso, devem ser implementadas campanhas publicitárias e educativas sobre os riscos do uso desses dispositivos para jovens e adolescentes. A publicação proíbe ainda o ingresso no país de produto trazido por viajantes por qualquer forma de importação. Portanto, atenção! A partir de hoje passa a ser ilegal o uso de qualquer dispositivo eletrônico para fumar em ambiente coletivo fechado. Em uma importante decisão para o setor de eventos, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que modifica o PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Empresas como restaurantes e hotéis, por exemplo, serão beneficiados com a isenção de impostos em 2024. O texto foi negociado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e estipula que o benefício será válido para 30 setores da economia, com um limite de 15 bilhões para o custo fiscal até dezembro de 2026. Empresas como restaurantes, casas de festas e eventos, hotéis e de produção cultural, por exemplo, serão beneficiadas com a isenção de impostos em 2024, com redução gradual do benefício a partir do próximo ano. A habilitação dos beneficiários vai ser feita pela Receita Federal. O PERSE foi criado, por lei, em 2021 para dar apoio ao setor de eventos com benefícios tributários, como forma de compensar os efeitos da pandemia da Covid. Originalmente, 44 setores eram beneficiados com a isenção de impostos. Agora, o novo programa reduziu para 30 setores. O texto segue agora para análise dos senadores. A companhia aérea Gol suspendeu por 30 dias as vendas do serviço de transporte de cães e gatos prestado pela GoLog Animais e do produto Dog e Cat para viagens realizadas no porão da aeronave. A medida vem após a morte do cachorro Golden Retriever Joca na segunda-feira, que foi enviado para o destino errado devido a uma falha operacional da Gol. O avião saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos e deveria ter sido encaminhado para Sinop, no Mato Grosso, mas o animal de estimação foi embarcado em um voo para Fortaleza. A viagem durou quase 8 horas ao todo. Na noite de ontem, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Silva, anunciou que a pasta vai investigar, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil, a morte do pet Joca. A companhia aérea já foi notificada para prestar os devidos esclarecimentos. E falando de economia, começou hoje o pagamento do 13º do INSS para quem recebe até um salário mínimo. No mês passado, o presidente Lula assinou um decreto que antecipou o repasse com o objetivo de estimular a economia. Nessa primeira fase, o abono é destinado a pessoas que receberam benefícios como aposentadoria ou auxílio acidente neste ano. Veja mais detalhes. De acordo com o decreto, o abono será pago em 2 parcelas. Os primeiros a receber o pagamento serão os beneficiários da Previdência Social, com número de identificação social com final 1. Têm direito ao abono pessoas que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Mais de 33 milhões e meio serão beneficiados. Tradicionalmente, o pagamento seria feito no segundo semestre do ano. Mas, para movimentar a economia, o governo passou a antecipar o abono. Para quem recebe mais que um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 2 de maio. E nos destaques internacionais, a gente traz uma notícia que expõe o paradoxo de um mundo que produz alimentos em grande escala, mas não consegue atender toda a população.
A insegurança alimentar piorou em 2023 e, segundo o relatório da ONU, quase 282 milhões de pessoas vivem em situação de extrema vulnerabilidade. A insegurança alimentar piorou no mundo em 2023 e quase 282 milhões de pessoas precisaram de ajuda de emergência devido aos conflitos, em particular em Gaza e no Sudão, aos eventos climáticos extremos e à crise econômica. As informações são de um relatório publicado nesta quarta-feira por 16 agências das Nações Unidas em parceria com organizações humanitárias. Ainda segundo o documento, o número de pessoas em situação crítica aumentou em 24 milhões na comparação com 2022. O Haiti é o caso mais preocupante da América Latina. 1,8 milhão de pessoas vivem em situação de extrema vulnerabilidade alimentar no país caribenho, mergulhado em uma crise de violência. Quase 700 mil pessoas estavam à beira da fome em 2023, incluindo 600 mil em Gaza. Número que aumentou no território palestino durante os últimos meses devido à guerra entre Hamas e Israel. A situação é ainda pior no Sudão, cenário da pior crise mundial de refugiados em guerra há um ano, onde 8,6 milhões de pessoas entraram para a lista de afetados pela insegurança alimentar. Desde a divulgação da primeira edição do relatório em 2016 pela Rede Global contra Crises Alimentares, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar saltou de 108 milhões para 282 milhões. A crise alimentar persiste desde então no Afeganistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Síria e Iêmen. E na China, um dia depois do Congresso americano aprovar um pacote de ajuda que inclui quantias para Taiwan, o secretário do país dos Estados Unidos desembarcou. O avião do secretário de Estado pousou em Xangai, onde Blinken vai ter uma agenda com encontros com estudantes e empresários, antes de seguir para Pequim para reuniões com autoridades do país. Ele deve pedir moderação da China a respeito de Taiwan e vai apresentar preocupações de Washington com as práticas comerciais chinesas, tema crucial para o presidente Joe Biden em um ano eleitoral. O Congresso americano aprovou na noite de terça-feira uma ajuda militar bilionária que inclui verbas para Taiwan, medida que foi criticada pela diplomacia chinesa. O porta-voz da chancelaria da China afirmou que o estreitamento dos laços militares entre Taiwan e Estados Unidos não vai trazer segurança para a ilha e que vai apenas aumentar o risco de um conflito. E ainda na China, os chineses seguem firmes na missão de levar astronautas para a Lua até 2030. A China anunciou que vai enviar na manhã de quinta-feira uma nova tripulação à estação espacial. A missão Shenzhou 18, com 3 astronautas, deve decolar por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China. A operação será liderada por Ye Guangfu, piloto de combate e astronauta que integrou a tripulação da Shenzhou 13 em 2021. Os astronautas Li Kong e Li Guangsu completam a equipe. Do ponto de vista da China, temos esperança e estamos dispostos a cooperar com países de todo o mundo em termos de igualdade e benefícios mútuos. Estou pessoalmente ansioso para isso. Vários astronautas americanos são nossos amigos e temos familiaridade. Espero que haja mais cooperação, e a cooperação não deve se limitar aos experts. A tripulação vai permanecer na estação Tiangong por 6 meses, período em que deve efetuar experimentos de gravidade física, além de ciências biológicas. Terceiro país na história a colocar humanos em órbita, a China injetou, durante o governo do presidente Xi Jinping, bilhões de dólares em seu programa espacial sob controle militar para tentar alcançar Estados Unidos e Rússia. Além do objetivo de mandar uma missão tripulada à Lua até 2030, Pequim também espera construir uma base na superfície do satélite. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!